Hoje eu vou falar para vocês sobre duas cláusulas importantíssimas do contrato de coprodução. Eu me chamo Périx do Digital, sou um advogado especializado em marketing digital há 4 anos e estou aqui diretamente da FIRE, o maior evento aí de infoprodutos da América Latina, para comentar um pouco sobre duas cláusulas importantíssimas. A primeira é o objeto e a segunda é a rescisão. Então a gente vai começar falando aqui pela cláusula do objeto. Tá? O que é objeto? É basicamente o que cada parte vai fazer, o que um coprodutor vai fazer e o que o expert vai fazer. E aqui eu falo com a experiência de 4 anos advogando nesse universo, que as principais confusões se dão por conta dessa cláusula. Coisas que o coprodutor coloca, cláusulas, obrigações que o coprodutor coloca e que não eram obrigações que ele combinou com o expert, então ficam coisas a mais que ele não tinha combinado isso com o expert. E o contrário, obrigações que o coprodutor joga para cima do expert e o expert não viu no contrato e depois gera essa confusão. Então tudo isso para falar o quê? Quando vocês forem elaborar essa cláusula, com a ajuda de um advogado, sempre, principalmente se for especializado em marketing digital, tá? Então sempre que vocês forem elaborar essa cláusula, vocês têm que deixar ela certinha de acordo com o que vocês vão fazer. Ah, mas Péricles, eu, sei lá, acordei com o expert, eu nem vou fazer os criativos do orgânico, do Instagram dele. Só que aí no futuro, passou os 3 meses de contrato, eu passei a fazer esses criativos. Depois o expert me cobrou, tá certo isso? Não, porque isso aí é um over delivery, você entregou um bônus, então se não estava no contrato, não era sua responsabilidade. Então não tem como o expert vir cobrar isso depois. Por isso que é muito bom vocês terem essas coisas delimitadas. E um dos principais pontos de rescisão de contrato é gerenciamento de redes sociais, que é um ponto muito importante. Quem vai gerenciar a rede social? O coprodutor vai gerenciar a rede social do expert ou o próprio expert vai gerenciar as suas redes sociais? Isso precisa estar muito bem definido dentro do contrato, porque depois gera questionamento sim, tanto dos dois lados. E essa é uma parte que eu já vi da confusão dos dois lados, atuando junto com o expert, porque o produtor ou a agência prometeu fazer isso e não está fazendo, e o contrário, quando o expert se comprometeu a fazer isso e ele queria que a agência ali, o produtor fizesse esse serviço. Então, essa parte de gerenciamento de rede social, de canal de YouTube, TikTok, precisa estar muito bem definidos, tá? Então, essa é a cláusula do objeto, beleza? E a gente tem a cláusula da rescisão. A rescisão é onde você vai colocar ali questões de multas e questões de como é que vai se dar, por exemplo, a compra dos ativos. Por exemplo, se houver a rescisão, o expert vai poder comprar os ativos. Como assim ativos? A conta de anúncios que foi construída, no Instagram, se foi construído do zero, a canal do YouTube, os criativos, as landing pages, né, as comunidades, os grupos do WhatsApp. Essas questões precisam estar bem definidas. Agora a gente vai lá para o hotel, né, onde está um pouco mais silencioso, que eu comento mais um pouco sobre toda essa questão de cláusula de rescisão, beleza? Então vamos lá. E agora, voltando para um ambiente mais tranquilo, a gente vai falar um pouco sobre rescisão contratual. Rescisão contratual dentro, de um contrato, essa parte dentro do contrato, ela é muito importante para poder guiar as partes, para também deixar a parceria mais tranquila, mais duradoura, porque ambas as partes sabem as punições que elas vão tomar se elas romperem um contrato sem nenhum motivo, por exemplo, ou se elas descumprirem alguma coisa muito grave dentro do contrato e que dê um motivo para romper isso. Então a rescisão contratual, vocês precisam ficar muito atentos nessa parte, deixar muito bem especificado de novo. Se vocês tiverem um advogado, se vocês tiverem um advogado especializado, uma advogada especializada, chamem ele junto para poder redigir essas cláusulas, para vocês poderem pensar juntos em formas de proteger tanto você, como proteger o expert também, ou o coprodutor, se você estiver pelo lado do especialista. E essa questão da rescisão, a gente entra nas famosas multas contratuais. E aqui as multas são barreiras, como se fossem barreiras, que dificultam o pensamento de uma das partes de romper o contrato, justamente por causa dessas punições. E basicamente, dentro dos contratos, a gente tem a rescisão sem justa causa, ou imotivada, ou sem motivo. Ela tem algumas nomenclaturas dentro do documento, ou seja, é quando uma das partes quer romper o contrato sem motivo. Simplesmente não gostou da outra pessoa, não tem motivo. E aí tem que ver a questão, se vai colocar uma multa para a parte que pediu a rescisão, ou se vai apenas deixar, por exemplo, o famoso período de antecedência, a pessoa notificar a outra, avisar a outra, não ter multa,
e aí continua ali mais 15, mais 20, mais 30 dias até ter efetivamente o encerramento do contrato. Ou coloca multa, que além da pessoa avisar, ela tem que realizar o pagamento da multa, porque ela vê que vai quebrar as pernas do outro lado, entendeu? Vai acabar com o lançamento ali. E isso acontece de vez em quando. A maioria das rescisões, né, quando é sem justa causa, quando é imotivado, o outro lado acaba sofrendo um prejuízo ali. Principalmente quando está se aproximando do lançamento, que eu já vi acontecer algumas vezes. E a gente tem a rescisão com justa causa ou motivada, ou seja, são motivos específicos de rescisão. E aí, de novo, tem que ver com o advogado quais serão esses motivos, porque tem que estar expressos, ou descumprimento de cláusulas, e aí normalmente essa cláusula tem sempre uma multa. Não precisa ter uma multa, mas é sempre bom ter uma multa, porque já são hipóteses graves, então pode ser até uma multa maior, justamente para poder impedir as pessoas de descumprirem alguma coisa no contrato. Tá? Então, basicamente, tem esses dois tipos de multas. E uma outra questão é o que acontece com os ativos. Então, por exemplo, tem diversos tipos de parcerias, coproduções, agências que elas constroem toda a estrutura do negócio. Então montam as páginas de vendas, as páginas de checkout, página de upsell, página de downsell, ou estruturam as plataformas de e-mail marketing, gerenciam as contas de anúncios. Às vezes o especialista nem tem conta de anúncios, então tem que criar a conta de anúncios. Às vezes o expert, o perfil no Instagram do expert não faz muito sentido para aquele nicho, então você tem que criar um novo perfil no Instagram, crescer ele organicamente. Então, depende muito da parceria. Tem parcerias que a agência, a coprodutora, a estrategista, o estrategista, eles constroem todos esses ativos, essas estruturas, e tem parcerias que faz isso parcialmente, e tem parcerias que já está tudo pronto e que eles fazem apenas o trabalho de gerenciar. E aí, quando você pega essas parcerias que há a construção de alguma estrutura, a gente precisa ver dentro do contrato o que vai acontecer com elas se o contrato for rompido. O especialista vai ter que pagar por isso? O especialista vai receber essas estruturas sem ter que pagar nada para a agência, porque ele meio que já recebeu isso através da porcentagem lá do faturamento que foi definido. Isso aqui é uma coisa que tem que estar no contrato. Não pode deixar de não ter no contrato, porque a maioria esmagadora das rescisões que eu tive, que não tinha contrato ou que tinha modelinho de internet, não tinham essas questões, e aí virava muito aquela questão de bate-boca. Cada um fala o seu ponto de vista. Então tem que estar, sim, muito bem definida essa questão do que acontece com essas estruturas e prazos também para poder transferir essas estruturas para a gente não ficar perdido. Beleza, quantos dias você tem para me transferir isso daí? Quando que começa a contar esse prazo? Então isso é uma coisa muito importante. E por último, nós temos um caso concreto que eu queria trazer para exemplificar isso, um caso concreto que inclusive algumas semanas atrás aconteceu. O que acontece? A gente tem uma coprodutora, uma assessoria jurídica, uma recorrência que a gente presta serviço para elas, e uma dessas experts pediu para romper o contrato. E aí no contrato que a gente fez tinha multa, a especialista pediu para romper o contrato sem motivo, então aquela rescisão sem justa causa. E no contrato tinha uma cláusula falando que se ela pedisse a rescisão, qualquer das partes pedisse a rescisão do contrato sem justa causa, pagaria uma multa de R$ 4.500. Por quê? Porque a estrategista já é veterana, então quando um especialista aborta um projeto, pede para romper o contrato, essa estrategista ela perdeu outras oportunidades, outros especialistas que ela podia ter fechado na parceria, então a gente colocou a multa ali de 4.500. E aí quando a gente foi entrar em contato com a expert, ela veio com diversas alegações falsas, acusações, alegações falsas, e uma delas eu achei interessante. No contrato delas estava previsto que a estrategista não faria a construção de criativos para tráfego orgânico, então posts de Instagram, edições de Reels, isso aí ficaria por conta exclusiva da expert, apenas auxiliaria a expert com às vezes uma orientação do que postar no dia, às vezes criar uma linha editorial. Então a estrategista fez essa linha editorial porque era uma obrigação no contrato, estava lá na parte do objeto, lembra? Lá na FARE a gente falou sobre a importância do objeto. No objeto do contrato delas estava previsto que a estrategista deveria construir um calendário editorial, aquela questão de o que postar em cada dia da semana, em cada dia do mês. Então ela construiu e entregou para a expert, só que a expert ficaria exclusivamente responsável pela parte da publicação. E o que acontece? A estrategista pensou em um over-delivery. Como assim over-delivery? Ela entregou algumas postagens prontas para a expert, que ela avaliou que eram mais importantes. Ela mesma ficou por conta de montar essas postagens, entregar para a expert para ela poder publicar. E a estrategista também entregou um outro bônus, tipo um pack, né, de modelos de postagens para Canva, para a especialista poder ter
aquela estrutura pronta, básica, para ela poder adequar para o nicho dela e fazer as publicações. Então era um over delivery, não estava, era um bônus, não estava dentro das obrigações da estrategista. E aí, quando a especialista for romper o contrato, um dos questionamentos dela era as postagens, que a estrategista fez só 5 postagens, eram postagens horríveis, os criativos eram horríveis, ela entregou um template que não fazia o menor sentido para o meu nicho. E o que acontece? Como que o contrato nos salvou, no caso, né, a estrategista, né, e eu aqui? Porque no contrato estava previsto, não tinha essas questões de entregar os criativos. Então, quando a estrategista entregou isso como um over delivery, como um bônus, a especialista não podia exigir. Isso foi um ponto contraditório, porque a gente tem prints da especialista aprovando os criativos, aprovando os templates, falando que estava lindo, falando que adorou. E aí, quando chega na parte da rescisão, que a gente vai cobrar multa, ela fala, não, mas eu não aprovei, tá muito feio. Só que lá atrás ela tinha aprovado, então ela foi contraditória com ela mesma. E além disso, no contrato não tinha essa questão. Então ela não tinha o direito de cobrar isso da estrategista depois, sabe? Você tinha que ter feito todas as postagens. Não, porque não era uma obrigação. Inclusive, no contrato não tem isso. Na verdade, no contrato tem o contrário. Então aqui vai um ponto para vocês ficarem muito atentos a essa questão das obrigações, do objeto ali. Quando você for redigir essa cláusula, coloca apenas o que você vai fazer. Se você ficar enchendo a linguiça, colocando cláusulas nessa questão do objeto que você não vai fazer, depois o expert vai querer cobrar de você, ou o coprodutor vai querer cobrar do expert alguma coisa que estava no contrato e a pessoa não cumpriu. E aí você vai ter que, através de mensagens de reuniões, comprovar que realmente aquilo não foi combinado anteriormente. Então hoje já é um vídeo mais para essas questões do contrato de coprodução. Se você não é inscrito no canal aí, se inscreva aqui também, deixa seu joinha, tá? Deixa seu like aí. Se você tiver dúvidas, sugestões de novos temas para essa parte de coprodução, a parte contratual, outros temas também, pode deixar nos comentários que a gente vai estar sempre tentando auxiliar cada vez mais vocês. Meu nome é Périx do Digital, sou um advogado especializado em marketing digital e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!